Olá, alunos. Meu nome é Francisco Carlos e na nossa aula de religião nós estudaremos sobre as religiões, né? As religiões no Brasil. No começo do nosso conteúdo, aí no nosso livro didático, na página 13, tem a seguinte pergunta: Deus é brasileiro? Né? Deus é brasileiro? Aí aqui tem um levantamento do censo do ano 2000, né? Que fala a porcentagem da população brasileira que eram que pertencia a uma denominação religiosa. Nesse caso, os principais levantamentos, né, os que tiveram mais pessoas, temos aí a igreja, a religião católica apostólica romana em 2010, é isso aqui é a previsão, correspondia a 60% da população brasileira. Os evangélicos, que é tido como pentecostais ou não pentecostais, correspondia em 2010 a 22%. Espíritas correspondia a 3%. Ubanda e candomblé correspondia a 1%. Nós podemos ver nesses dados básicos aqui que a única religião que tem perdido mais adepto, né, é a Católica Apostólica Romana, porque em 1991 ela estava com 83, em 2000 ela passou para 73, e em 2010 64, certo? E as demais, certo? Nós podemos notar que as demais denominações religiosas têm crescido, né? Os demais movimentos religiosos, certo? Continuando. O Brasil de todos os crentes, certo? Isso envolve o quê? Crente é a pessoa que crê em Deus. No caso, aqui nós podemos ver o seguinte, ó. O primeiro aqui, o cristianismo. O catolicismo foi trazido ao Brasil pelos missionários jesuítas sob condição específica, né? Na época era para ensinar, né, a religião aos novos, ao novo povo, aos novos povos que aqui habitavam, né? Fazer novos fiéis, converter e catequizar cada um deles, certo? Nesse tempo construíram templos e mosteiros. O Brasil sempre foi um país oficialmente católico até o final do século XIX, quando deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Em 1889, o Estado brasileiro se separou da Igreja Católica. A Constituição de 1891 declarou a liberdade de culto para todas as religiões. Então, liberdade religiosa, né? Nós vamos estudar mais a seguinte. Os evangélicos, aqui chamados protestantes, foram os primeiros a concorrer, certo, com os católicos. Os imigrantes estrangeiros, sobretudo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fundaram a Igreja Evangélica Alemã do Brasil em 1886. A Congregação Cristã do Brasil chegou aqui em 1910. E em 1911, missionários suecos fundaram em Belém do Pará a Assembleia de Deus. Essas duas igrejas evangélicas, juntas com a Universal do Reino de Deus, Evangelho Quadrangular e Deus é Amor, formam um grupo dos evangélicos protestantes pentecostais, maioria entre os protestantes no Brasil, segundo o IBGE. Então, liberdade religiosa. E vamos ver aqui, outras religiões. Outras religiões como o islamismo e as religiões dos orixás, que na realidade são afrodescendentes normalmente, né? As que cultuam orixás. E do islamismo, que vem lá do Estado Islâmico, do Irã, ali que domina muito,
O Estado Islâmico, na realidade, é tido até como um problema. Mas o islamismo, a religião que também tem crescido bastante. Além dessas, existe as neocristãs, paracristãs, certo? Elas têm esse nome porque não são aparentemente protestantes, adotam algumas crenças do cristianismo. Entre elas, nós podemos ver aqui, temos o Mormons, né? Os Mormons, os Adventistas, Testemunho de Jeová, entre outros. Tem a Hare Krishna, a Igreja Messiânica, entre outros. Também temos o Espiritismo, né? O Espiritismo pode ser definido como um sistema filosófico religioso que incorpora elemento originário do hinduísmo e do cristianismo. Então, o Brasil, na realidade, tem vários movimentos religiosos, várias religiões, certo? Cada uma com seus dogma, cada um com suas tradições, cada um com seus ensinamentos, e assim o Brasil vai indo. O Espiritismo, continuando, eles acreditam, né, que existe a vida após a morte, e além disso, o espírito pode voltar ao corpo, né, depois de ter evoluído. Eles acreditam na reencarnação, que é uma dádiva divina que possibilita o ser humano reformar-se e evoluir espiritualmente. O Brasil tem igreja ortodoxa, culto trazido ao Brasil principalmente pelos imigrantes negros, russo e de outras nacionalidades da Europa Ocidental. O primeiro contingente grande de adeptos do islamismo que chegou ao Brasil era formado por escravos africanos. A primeira mesquita, no entanto, seria fundada só em 1929, em São Paulo. Temos também o budismo, né? Além disso, nós temos as culturas indígenas, que todas elas têm, né? Eles cultuam forças da natureza, entre outros, certo? O pajé era o responsável pelo conhecimento religioso e pela transmissão desse conhecimento aos membros da tribo. Entre essas religiões, nós podemos falar da Tupi-Guarani, a deusa principal, criadora dos seres, né? Dos seres, chamava-se Nonã, Monã, nome complicado. É porque minha língua não consegue falar, meus alunos. Tem certas palavras que fica meio complicado. Depois do contato com os colonizadores europeus que vinham, né, em Deus, um ser marcadamente masculino, cresceu a importância do deus Tupã, ou do trovão e do fogo. Entre isso, nós temos várias outras religiões ou movimentos religiosos, né? No caso, religiões mesmo, que temos a do Santo Daime, certo? Se desenvolveu a partir da década de 1930 no Acre. Os escravos, né? Os escravos africanos trouxeram consigo várias crenças e religiões que, aos poucos, se incorporaram ao cotidiano do Brasil. Certo? As principais religiões afro-brasileiras são o candomblé e a umbanda, praticadas em todo o estado brasileiro. Existem variações dessas duas religiões, também são encontradas como Babaçuê, né, no Pará, Batuque, no Rio Grande do Sul, e Quimbanda, no Rio de Janeiro, Tambor de Mina, no Maranhão, entre outros. Certo? O candomblé chegou ao Brasil entre os séculos 16 e 17. Isso foi trago pelos escravos, né, na época. E também os portugueses julgavam esse culto como feitiçaria e os proibia. Para evitar repressão, os escravos passaram a associar os orixás a santo católico, que até hoje guardam esses costumes. Vamos lá, continuando. O que acabou com o tempo
gerando um sincretismo religioso típico do Brasil. A Umbanda nasceu no Rio de Janeiro na década de 1920. Mistura crença e ritos africano, indígena e europeu. A Umbanda é uma unificação de várias crenças e vários rituais. Né? Na Umbanda, o universo é povoado por guias espirituais que entram em contato com as pessoas por meio de um iniciado, ou conhecido como médium. Certo? Esses guias se apresentam por meio de figuras como o preto velho, o caboclo e a pomba-gira. Além da Umbanda, entre as fés, né, surgida do sincretismo religioso, destaca-se ainda a macumba, que também é bastante conhecida aqui no Maranhão, né? E também ali na Bahia, que são elementos que essa religião engloba o que? Cultura africana, católica, espírita e indígena. Essa é a nossa aula, eu fiz uma breve leitura, né, para não ficar muito longo, e mesmo assim ainda ficou meio longo. E vocês têm essa atividade aí, ó. No caso é para fazer, né, só a segunda questão, certo? Só a segunda questão, vocês façam só a segunda questão e me enviem. Não esqueça do cabeçalho.